cansaço aí com essa temática e o culto de oração especial esse mês, orando, no dia de hoje especial, colocando a nossa família no altar de Deus. Deus me colocou uma palavra ao coração nessa mesma temática nossa do ano, fertilidade que gera honra. Nós vamos fazer uma leitura de 3 versos do capítulo 1, o verso 3, o 21 e o 24. O horário está bem avançado, nós vamos aqui apenas, eu acho que uma introdução, porque eu não quero correr para não deixar nada passar daquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel 1, nós vamos ler 3 versos, o 3, 21 e 24. Nós vamos trazer esse texto a essa temática de hoje, minha família no altar do Senhor. Nós temos uma função, irmãos, independente de você seja jovem, mulher, homem, criança, se você está na presença do Senhor, você tem uma responsabilidade sacerdotal pela tua casa, meu marido. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de interceder, de orar, de não desistir, de colocar na mão do Senhor. Eu estive lá no Jardim São Paulo, domingo retrasado, e o pastor Douglas está com uma temática no mês de fevereiro sobre o sacerdócio no lar, a importância de nós entendermos isso como servo do Senhor. Não estamos aqui em vão, irmão. Você não vem orar aqui em vão, você não vem porque é mais um culto de terça, não. Porque nós temos uma responsabilidade de conduzir a nossa família aos pés do Senhor Jesus. A função do sacerdote é pegar na mão do povo e falar, vou te levar até Deus. Essa era a função do sacerdote, sabia disso? A função do sacerdote era pegar na mão do povo de Israel e falar, vem aqui que eu sei o caminho, vou te levar até ele. O profeta trazia de Deus para o povo, o sacerdote levava o povo até Deus. Essa era a função, e nós temos também uma responsabilidade nesse sentido. E hoje é um dia específico para isso. Nós entendemos a importância de estarmos na presença do Senhor. Eu entendo assim, eu sou conduzido para conduzir alguém. Só pode conduzir quem é conduzido. Só pode levar quem já conhece, quem já sabe. Então por isso que nós estamos aqui, nessa responsabilidade de colocar a nossa família, os nossos filhos, nossa casa, na presença do Senhor Jesus. E a semente lançada, irmãos, não se perde. Sabia disso? Quando a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois de muitos dias ele não vai se esquecer, não esquece mesmo. Mesmo que os nossos filhos passaram por essa casa, eu acho que eu ouvi a minha segunda bispo orando ao Senhor, de crianças que foram apresentadas nesse altar, e agora não estão mais aqui. E aí, vamos desistir? Vamos abandonar? Está bom do jeito que está? Não, há uma responsabilidade que nós temos e temos que fazer com excelência, com esforço, com dedicação. Falar, Senhor, estou aqui, estou representando a minha casa, o meu filho, a minha filha, e eu creio que no tempo certo vai voltar e vai adorar o Senhor. Amém, irmãos? Está comigo nessa ou não? Amém. Meu Jesus, vamos lá. 1 Samuel, no 3, que diz assim: subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófines e Finéias, os 2 filhos de Eli. Vamos ao 21. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. 24. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e uma éfa de farinha no odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Pode se acertar no nome do Senhor Jesus? Amados irmãos, nós temos aí 3 versículos falando de Eucana, num esforço de conduzir a sua família ao altar de Deus. Eucana, num esforço de conduzir, de levar a sua família, ano em ano, as datas que eram para isso, ele se esforçava. Ele não poupava esforços e recursos financeiros para conduzir a sua casa ao altar de Deus, mesmo que fosse longe. Das montanhas de Efraim a Siló não era uma caminhada
caminhada daqui e ali, né? Eu acredito que nenhum irmão aqui da igreja mora mais de 25 quilômetros longe da igreja. Não, acho que não tem, né? Acho que não. Todos nós moramos aqui na vizinhança, uns um pouco mais longe, outros um pouco mais perto. Mas ninguém mora tão longe como era a distância de 25 km para Eucana pegar a sua comitiva, Ana, Penina, os filhos e fazer um cortejo de adoração. Desce morro e sobe morro. Fazia esse trajeto, porque a montanha Efraim desceu a montanha, sobe outra montanha em Siló para adorar o Senhor. Olha que trajeto. Olha que ação desse homem, desse homem que tinha uma responsabilidade juntamente com as suas esposas. Talvez uma família um pouco diferenciada do contexto que nós conhecemos, uma esposa só. É um pouco estranho a gente visualizar duas esposas numa família, mas, claro, como bem falado aqui na semana profética, os irmãos ouviram bastante, havia uma lei, tinha uma lei do Código de Hammurabi que era antes da lei mosaica, e a lei mosaica se enxergou a isso. Não que Deus aprovava a poligamia. Poligamia só gera problema, irmão. Esse negócio de poligamia só deu problema para Israel. Desde Abraão, Salomão, os irmãos conhecem bem a história, o reino dividido por causa de muitas mulheres que gerou problema para Salomão. Poligamia só deu ruim. Então não era o favor divino, mas era a ação do homem. O homem ganancioso, o homem que querendo fazer a sua prole, a sua família crescer. E como nós vemos nesse texto, o Ana não podia gerar, então Eucana casou novamente, os irmãos conhecem bem a história. Mas o que me chama a atenção e que nos leva a essa temática desse dia, minha família no altar de Deus. Ana, ela não desistiu de conduzir a sua família ao altar do Senhor. Não importava a distância, não importava a persistência de Penina em irritar ela. Eu imagino esse caminho de 25 quilômetros, eu imagino essa família e Penina no ouvido dela. Olha meus filhos aí, ó quantos filhos eu tenho. Você não tem nenhum, ó quantos filhos aí. Talvez fazia as crianças passar na frente dela, zombando, irritando. Não sei qual era o teor dessa irritação. Porque a Bíblia fala que Penina excessivamente a irritava. Sabe o que quer dizer isso? Muita irritação. Por um período, não de um dia, não de uma subida, de várias ocasiões, Penina irritava, e ela mesmo assim persistente. Não, eu preciso conduzir a minha família. Eu preciso estar junto com a Eucana para oferecer sacrifício ao Senhor. Eu preciso disso. Irmão, sabe o que me chama a atenção diante dessa situação de esterilidade? Ana não podia gerar, e não porque ela tinha problema de saúde, de um mioma, não. O próprio Deus, a Bíblia fala, e o Senhor cerrou a madre de Ana. O Senhor que não permitiu Ana gerar. Não foi coisa do homem, não foi coisa do seu físico, da sua genética. Mas isso é de família. Não, porque foi o próprio Deus que por um momento impediu Ana de gerar. É interessante a gente observar isso, que Deus ele faz algo tão extraordinário, e tem situação que já está difícil, parece que piora um pouco mais para depois Deus operar um milagre na Maria. Não é assim na nossa vida. Às vezes a gente faz uma campanha para obter uma resposta, uma porta aberta, uma cura, uma salvação, e quando você faz a campanha, parece que terminou a campanha, que era ruim, parece que está pior. Mas aí é motivo para desistir? Claro que não, é motivo para continuar, porque nós entendemos na Bíblia, à luz da Bíblia, quando a situação fica mais difícil, aí Deus entra com o milagre. Quando a situação parece que está pior, vou te dar um exemplo. Moisés era um senhor de idade, tinha 80 anos quando Deus chamou ele, não era um menino mais. Ele tinha 80 anos, Robson. O Senhor chamou ele na sarça, ele não era um mocinho, ele era um senhor, um ancião, 80 anos. E toda aquela cena que os irmãos conhecem da sarça, então Deus chama ele aceita a empreitada e ele põe as suas desculpas. Senhor, não sei falar, não sei proceder, não sei falar. E aí Deus dá uma solução para ele: eu vou arrumar alguém para te ajudar. Aí você pensa assim: Deus vai arrumar um menino novo para ajudar ele. Deus vai arrumar alguém mais novo que ele. Não, Deus chama Arão. Arão era mais velho que ele. E aí, o que é difícil torna pior. Irmão, pensa na situação: um homem de 80 anos, com um mais velho que ele, para conduzir uma multidão pelo deserto e na terra prometida. Meu Deus do céu! Não parece que fica mais difícil ainda? Mas aí Deus opera um milagre, Deus faz um milagre, porque Deus é assim. Quando parece que está complicado, Deus entra com uma resposta. Deus entra com a solução. Deus vem e fala: meu servo, você foi persistente. Eu vim aqui para te dar vitória. Eu vim aqui para te abençoar. Foi a situação de Ana.
Sabe o que eu entendo na Bíblia, irmãos? Quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz nascer uma criança. Quando Deus tem um projeto de uma grande execução, olha que coisa linda. Quando Deus tem um projeto de uma grande execução, como foi o caso de Ana, Deus tinha um projeto de trazer um sacerdote segundo o coração de Deus, não mais como Eli, Hófines e Finéias que estavam profanando o altar do Senhor. Não, Deus tinha projeto de trazer um sacerdote segundo o coração de Deus. E aí Deus faz nascer o pequeno Samuel. Quando Deus quer trazer um libertador para Israel, quer trazer um que vai tirar o povo do Egito, vai nascer Moisés. Quando Deus quer trazer um governador segundo aquilo que está no coração de Deus, faz nascer José. Quando Deus quer trazer um guerreiro para Israel, um homem com uma queixada de jumento, irmãos, um homem que era juiz também, Sansão, Deus faz nascer esse menino, de uma mulher que era estéril também. Quando Deus quer trazer um grande guerreiro, faz nascer Sansão. Quando Deus quer trazer um rei segundo o seu coração, não Saul, mas um rei segundo o seu tempo, a sua vontade, o seu coração, ele faz nascer Davi. Quando Deus quer trazer um anunciador, um preparador de caminho. Quando Deus quer trazer a voz que clama no deserto. Como João Batista diz, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu só vim anunciar aquele que vem após mim. Eu sou um preparador de caminho, eu vim pavimentar onde ele vai passar, eu só vim pavimentar onde ele vai passar, não sou ninguém. Quando Deus quer trazer um anunciador, ele vai nascer João Batista. Agora sabe o que é mais lindo, meu irmão? Quando Deus quer trazer um salvador, um libertador, um restaurador, um resgatador de Israel, a raiz de Davi, como diz Isaías, o Emanuel, o Deus conosco, a brilhante estrela da manhã, como diz João, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aí Isaías escreve assim, capítulo 9, no verso 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Deus quer te salvar, ele traz Jesus. Quando Deus quer nos salvar, ele envia Jesus, o Salvador, o Filho da irmã Maria. Aleluia! Deus é maravilhoso nos seus projetos. Deus tem projeto, Deus tem obra, evangelista Fabiano. Quando nós usamos de uma fala, quando estamos evangelizando, você olha para a pessoa e fala assim: Deus tem uma obra na tua vida. Não é assim que a gente faz? Isso não é uma falácia, irmão. Isso não é uma fala decorada de evangelismo. Não, isso é uma grandeza do reino de Deus. Para todos nós, Deus tem uma obra. Ninguém está aqui em vão. Ninguém está aqui porque a mãe era crente. Eu estou aqui porque a mãe era, a vovó também era. Não, eu vim porque a família era. Não, nós estamos aqui porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem algo para fazer usando você, usando a minha vida. E nós devemos entender isso. Nem todo mundo vai ser rei, nem todo mundo vai ser sacerdote, nem todo mundo vai ser profeta. Mas todos nós somos servos do Altíssimo. E todos esses homens que tiveram seu nome marcado na história, todos eles entenderam: antes de eu ser rei, eu sou servo. Davi entendia isso. José entendia isso. Paulo entendia isso, o grande missionário Paulo. Antes dele ser o apóstolo de Jesus, o apóstolo que era homem letrado, falava 4 idiomas. Antes de qualquer coisa, ele entendia: eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu acho muito lindo Paulo escrevendo as suas cartas, logo no início. Ele fala assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não inicia falando: eu, Paulo, apóstolo, renomado, encontrei ele a caminho de Damasco, tenho autoridade para ele. Não! Ele, na humildade, ele entende: ele é servo, nós somos servos. Nós somos servos do Senhor, seja qual for, aonde Deus te colocar. Eu achei muito lindo quando o pastor Isaac Barros falou aqui. Davi, em suas fases, era o pastor, trabalhava com cajado, depois com uma espada, e depois com uma coroa. Cajado, espada e coroa. Nesses 3 períodos, ele não abandonou a harpa, Robson. Ele não abandonou a harpa, ele continuou adorando a Deus. Não importa se eu sou um menino pastor, se eu estou aqui no rebanho, tocando para ovelha. Fabiano, quando ele era pastor, não tinha ninguém, não tinha plateia, não tinha ninguém conhecia Davi, meu irmão. O máximo que eu via Davi tocar ali eram umas ovelhas. O currículo de Davi começa muito simples, mas mesmo quando ele adquire uma espada e começa a ser um guerreiro, um matador gigante, mesmo quando as mulheres gritavam: viva Saul, que matou milhares. Aí Saul encheu o peito. Aí
Daqui a pouco chegava na vizinha, pequenininho, meu marido. Aí as mulheres gritavam, viva Davi, que matou seus 10 milhares. Aí Saul ficava furioso. Por que esse dele mata mais que eu? Por que ele é mais guerreiro do que eu? Mesmo diante de toda essa elevação, essa tentativa de levantar o ego, Davi ele tinha entendimento. Não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu tenho que tocar, eu tenho que adorar. Mesmo com toda essa situação, ele fala assim, eu poderia estar em 1000 outros lugares, mas o melhor para mim é estar na casa do Senhor. Eu poderia estar em tantos outros lugares, mas o melhor para mim é estar diante do altar do Senhor. Ana me ensina algumas coisas, e a primeira coisa que ela ensina diante de altar, diante de conduzir a família no altar do Senhor. No altar de Deus não tem conformidade, irmãos. No altar de Deus não tem conformismo. O que eu quero dizer com isso? Tá bom assim do jeito que tá. No altar de Deus não te chamou para você ficar conformado com as coisas desse mundo. É o que Paulo escreve. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformeis com as coisas deste mundo. Não há conformidade. Ana me ensina que no altar de Deus não tem esse negócio, tá bom assim. Talvez alguém falava para Ana, você é estéril, mas tem uma amiga minha que também é. Não tem esse negócio, irmão. Às vezes a pessoa vai até você fazer uma queixa assim, diante de alguma situação que ela tem. Olha, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa dor é constante na coluna, essa dor não passa. E aí você de repente fala assim, não, mas isso é normal, tem meu também que é assim. Tem alguém da minha família que também é assim. Não, irmão, não se conforme a um Deus Todo-Poderoso. E quando você permanece no altar, Ele te abençoa. Quando você permanece no altar, toda a esterilidade sai no nome do Senhor Jesus. Toda situação de infertilidade, ela sai quando nós permanecemos no altar. Ana me ensina que no altar não pode ter conformidade. Ana continua subindo, não importa a distância. Não importa se ela chorava e orava e não tinha resposta, porque a resposta não veio assim, meu irmão, na primeira subida. Não, de contínuo, a Bíblia fala claramente, continuamente, ela subia, orava e chorava. Aquela situação que às vezes não tem palavras na oração, é choro, e com a irritação excessiva de Penina, você não vê o nome de Penina na boca de Ana. Você não vê Ana falando, mas vai chegar a minha vez. Quem te viu passar na prova, ele não te ajudou. Quanto menos você não aprende, você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Não, você não vê Ana com essas ações, com essa oração de vingança, mata ela. Não, você não vê Ana com essa situação de tratar da mesma forma que está sendo tratada. Não, ela continua persistindo. Ela não está conformada. Não, Deus tem uma resposta para mim diante da minha persistência. Deus tem uma resposta para mim diante da minha ação de oração. Não importa se a distância é longa, não importa se está chovendo, não importa se está fazendo sol. Se temos que subir para adorar, vamos subir e adorar, mesmo que eu não tenha motivações, mesmo que eu não veja nada, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, não estou enjoada, não tem nenhum relatório, não tem nada. Mas Deus continua sendo Deus. Aquela situação do complexo da rã. O complexo da rã é assim. Se você pegar uma rã, vocês não sabem o que é rã? Aquele anfíbio. Rã não é mulher do sapo, irmão. Se alguém fala assim que não é mulher do sapo, não. Eu estava falando sobre isso. Rã não é mulher do sapo. É uma outra espécie. Rã? Meu Deus. Descobre aqui na igreja. Rã não é mulher do sapo. Se você pegar uma rã e jogar, irmã Maria, tá fervendo o caldeirão lá, água quente, fervendo, água fervendo, borbulhando, joga uma rã lá. Se você jogar do jeito que você joga, ela pula e sai. Ela tem articulação nas suas patinhas, diferente do sapo. A rã pula bem mais alto que o sapo. Ela dá um pulo e sai fora. Eu quero ficar aqui. Eu não vou morrer aqui. Mas se você pegar uma rã, colocar no caldeirão, ficar em fogo baixinho, vai fervendo e deixa ela lá. Ela fica. Gostoso aqui. Está tão quentinho. Está tão bom aqui esse lugar. Ela vai morrer cozida. Vai morrer cozida. Às vezes nós estamos assim, tá bom. Tá gostoso. Antes eu orava, agora eu não oro mais. Eu estava conversando com um amigo meu, meu marido, dizendo assim para mim.
Eu estou no nível espiritual. Meu Deus do céu, eu quase bati nele, deu vontade de bater. Eu estou no nível espiritual, João. Eu sei que o Senhor faz uns 30 anos, eu estou no nível espiritual, irmão José Soares. Eu não preciso orar tanto mais. Eu não preciso ter mais essa vida de oração. Mas a gente jejuava 2 vezes por semana, agora eu não preciso mais disso. Eu já cheguei lá, já estou no nível já diferente. Desse jeito eu achei que eu estava brincando. Eu falei, não, você está brincando. Eu falei, não, você está falando brincando. Não, a Bíblia, onde está a Bíblia aí? Quando fala prosseguir, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Um dos versículos, onde está a Bíblia onde fala orar sem cessar? Aonde está tudo isso? Nós não podemos nos conformar, meu irmão, com aquela situação. Isso aí é normal. É normal. O teu esposo tem um amante. Pesado, né? Mas o mundo fala, é normal. Pastor Marquinhos sempre fala, é normal. É normal que o filho se acabar nas drogas, é normal. É normal, isso aí está todo mundo formando esse tal de narguile, esse tal de pod. Está todo mundo usando isso aí, é normal. Não, meu irmão. No nome do Senhor Jesus, o filho é seu, a esposa é seu, a família é sua, a esposa é sua. É normal o esposo maltratar a esposa e chegar na igreja e querer pregar. É normal, normal nada. Aonde isso é normal? Não pode sair dois tipos de água numa mesma fonte, irmão. Não nasce dois tipos de fruto numa mesma árvore, não. Não tem isso, não é normal não. Esse negócio é normal, não é normal. Não é normal, nós temos que persistir, continuar tendo essa ação de persistência, não desistir. Querido, toda Ana precisa de uma penina. Todo Jacó precisa de um Labão. Lembra, Jacó precisa de um tio. Ficava no pé dele, mentindo, enganando ele. Toda Ana precisa de alguém que fica cutucando ela para ela entender. Olha, eu lugar aos pés do Senhor Jesus. Todo Davi precisa de Golias. Você já parou para pensar o que seria de Davi se não fosse Golias? Golias foi o passaporte para Davi entrar no palácio. Até então, Davi era um menino pastor, e diante da presença de Golias, os irmãos conhecem bem a história, ele se apresenta e fala assim: quem é esse circunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? E encara a batalha que ninguém queria encarar. Encara os desafios que ninguém queria encarar. Então Golias apareceu para honrar Davi. Irmão, situações que aparecem na tua vida que você fala assim: isso aqui é levante do inimigo. Descanse no Senhor, porque pode ser uma promoção para a tua vida. Isso aqui é levante do inimigo. Não, isso aqui é coisa do inimigo. O inimigo está se levantando contra mim. Esse patrão aí endemoniado aí. Eu tinha um patrão, meu irmão, que também era terrível. A gente tinha uma hora de almoço, Robson. Eu almoçava rápido. Eu tinha um hábito de ler a palavra do Senhor no almoço. Pegava um canto lá reservado do vestiário da empresa, ficava lá lendo. Aí teve uma ocasião e não sei o que ele foi fazer lá, ele passou por lá, ele me olhou na minha. Quando ele fez assim, eu falei: o que foi? No horário do almoço, já peguei, já sabia que ele já ia falar alguma coisa. Eu falei: o que foi? No horário do almoço. Irmão, eu sou do temperamento sanguíneo, então às vezes a gente fala igual Pedro, pá. Antes dele sacar, eu já saquei. Estou na hora do almoço. Quem foi? Ele falou: não. Tranquilo. Pode continuar aí. Eu só acho um desperdício de tempo você ficar lendo um livro que já... Ninguém segue mais esse livro. Esse livro conta a história de um povo. Você acha que eu não sei o que está escrito aí? Eu sei de tudo que está escrito aí. Acho desperdício de tempo. Ele afrontava a minha fé, irmãos. Afrontava a minha fé. Zombava de mim. Ele usava de recursos assim para agredir mesmo, na frente dos outros, às vezes, e a gente, por respeito por ele ser patrão, quando estava eu e ele nem tocava, eu batia de frente, mas às vezes estava numa reunião e do nada ele queria afrontar minha fé numa reunião. Todos nós, todo crente precisa de um vizinho, todo crente precisa de um patrão. Todo crente precisa de um irmão, às vezes, que parece que pega no teu pé, mas continue firme, servindo ao Senhor. Entenda o seguinte: você tem que continuar, você não pode parar. Aleluia! No altar de Deus, uma outra situação que ela nos ensina, e eu quero encerrar. No altar de Deus não há desistência. Não tem esse negócio de levantar a bandeira. Vou desistir, vou parar.
No altar de Deus não há resistência. Toda mulher, irmãos, eu falo isso aqui, e é uma verdade. As mulheres são mais resistentes do que os homens. As mulheres têm essa resiliência mais do que os homens. O que prova isso muitas das vezes é a situação. A mulher, ela passa por um período de gravidez terrível, né? Só Deus sabe que a mulher passa. Eu não vou falar nem da situação mensal que a mulher passa. Todo mês a mulher passa. O homem não aguentaria passar por isso. A mulher tem uma persistência que o homem não tem. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu sou pai, tem muitos pais aqui, mães aqui. Os irmãos vão entender, os homens também. Claro que isso não é padrão, mas na maioria das vezes a mulher é mais resistente que o homem na educação dos filhos. Se a Júlia está comigo, irmãos, a Júlia tem dificuldade de comer, ela não come, só quer comer besteira. E aí se ela está comigo, eu esquento a comida e falo, Júlia, está aqui a comida, vem comer. Se ela fala, eu não vou comer. Para mim está tudo muito certo, irmão. Se eu tiver fome, vai comer. Hein, irmãos? Para mim está tudo muito certo, eu não fico insistindo. Não quer comer? Tá bom. Ah, pai, eu vou tomar Danone. Não, você não vai tomar Danone, você vai comer. Não vai comer bolacha, você não vai comer nada, você vai comer. Quando você tiver com fome, você come. Tá bom? Ferrado, acabou. A Rose não. O amor de mãe, a persistência da mãe. Júlia, come, Júlia, come, Júlia. A Júlia vai pra lá. Come, Júlia. Meu irmão, eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa persistência. A mulher tem essa persistência, a Ana tinha essa persistência de orar, de continuar orando, ao ponto dela falar assim, Eucana, eu estou amargurada. E ele fala assim, mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele não entende o sonho da própria esposa. Ele não entende, ela tem um sonho, mas ele não caminha junto com ela. Ele fala, não, você não precisa disso, eu te amo. Mas a mulher é persistente, ela continua, não, eu creio, eu vou continuar orando, eu vou continuar chorando, Deus vai me dar vitória, Deus vai abrir a minha madre, Deus vai fazer alguma coisa por mim. A persistência da mulher. É algo que eu acho muito interessante da mulher. A mulher, ela tem essa persistência de usar o sapato, o salto alto. Porque você fala, meu Deus do céu, como consegue andar com isso? Como a mulher consegue andar com esse salto desse tamanho aí? A dor que sente, eu não sei. Como consegue andar com aquilo? Né? E ter essa elegância de andar de uma forma, você fala, meu Deus do céu, eu não aguentaria andar com esse negócio. Mas a mulher consegue. Tem algumas coisas que são características da mulher. Ana mostra isso quando ela persiste, quando ela continua, quando ela ora, mesmo quando a boca não quer abrir. Não, você já viu esse tipo de oração? Uma oração de uma amargura tão grande que o lábio não abre, e ela está só no mexer dos lábios, ao ponto do sacerdote olhar para ela e falar, mulher, você está bêbada a essa hora do dia? E ela fala, não, meu Senhor, não estou bêbada. Ana é tão sábia, irmãos, que se fosse uma das irmãs, escute isso aqui, irmã, quero falar isso para você aqui de coração. Você está na igreja, orando ao Senhor aqui, no primeiro banco. O pastor está aqui. Vou falar o pastor, eu estou aqui, olhando você mexendo os lábios ali. E eu falo assim para você, mulher, por que você está bêbada nessa hora do dia? Se fosse a irmã, o que ia falar para mim? Ô pastor, você que está desviado, pastor. Você que está sem visão, pastor. Estou orando! Ana não, sabiamente, educadamente, uma mulher equilibrada, uma mulher com domínio próprio, evangelista Fabiano. Ela olha para o sacerdote e fala, meu Senhor, olha, meu Senhor, a tua serva não está bêbada, a tua serva está amargurada de espírito. Isso não é bebida, isso é amargura do espírito. Eu estava lendo um livro, o escritor Murdoch, ele estava falando assim, que quando Ana ela age com essa mansidão, falando com o sacerdote, quando ela não que ela age com uma mansidão, ela desperta o sacerdote que tinha dentro do tolo. Porque até então ele estava como um tolo, sem visão de Deus. Mas quando ela age com mansidão, parece que o sacerdote sai de dentro do tolo. Aí ele fala assim, mulher, vai, que Deus conceda o desejo do teu coração. Ele toma uma ação do sacerdote. Porque até então ele não estava entendendo, ele não tinha essa visão, essa percepção espiritual. Estava como alguém que a gente observa na extensão da palavra, ele estava favorecendo seus filhos que profanaram o altar do Senhor. Mas quando Ana age com sabedoria,
Sabedoria. Meu Senhor, tua serva não está bebendo, mas o que está acontecendo comigo é uma amargura profunda de espírito. Estou amargurado. Querido, quando nós estamos mais cansados, quando você está numa batalha, buscando o Senhor em prol de alguém, em prol de alguma situação na tua vida, e você se encontra cansado, continue, porque é o momento, está chegando o momento. Está chegando a vitória, irmão. Está chegando, você está cansado, minhas pernas estão cansadas, o meu físico está cansado, a minha mente está cansada, eu não estou aguentando mais. Persista. Deus sabe o quanto você pode. Deus te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe das suas ações, da sua resistência, do que você consegue. Não desista, continua. Porque o atleta só fica cansado quando está chegando no final, mano. Numa corrida ninguém começa cansado. A pessoa começa a todo vapor. Já viu a corrida da São Silvestre? Todos conhecem, começa a 1000 por hora, naquele pique, naquela correria. Vamos, todo mundo sai naquela correria. Tem uns que saem na frente correndo. Mas quando chega para subir a brigadeira, irmão. Ah, meu Deus do céu. Aqueles que chegam já estão cansados, exaustos. Mas na persistência são campeões, mesmo cansado. Mas você continuou, você continua, você está de pé. Aleluia, Deus tem te dado força. Em meio a toda situação difícil, Deus tem te abençoado. Continue como Ana, a tua família tem que estar direcionado ao altar do Senhor. E você tem que ser o condutor, a condutora, o sacerdote. Exerça isso, faça isso. Continue orando, apresentando campanhas, se preciso for, orações contínuas. Propósito de oração, pedido de oração, estratégia que Deus nos dá, seja no jejum semanal, da forma que Deus inspirar o teu coração. Mas o que cabe para nós, irmãos, no nome do Senhor Jesus, e mais, ajudar uns aos outros também. Né? Quando chegar um filho dessa casa que agora não está mais, ou uma filha dessa casa que outrora passou por essa casa e agora não está mais, abrace, ame, fala, olha, você faz falta, vem para cá, volte para a casa do Pai. Como é bom a gente fazer isso, irmãos? Porque às vezes nós que estamos em casa falamos, não surge aquele efeito. Mas quando chega alguém de fora e mostra a importância que a pessoa tem na casa do Pai, isso é tão bom. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, eu quero orar por você.